crianças, tudo bem? Estamos aqui em mais um domingo e hoje a tia Wélica trouxe uma história muito especial. É uma parábola. Vocês sabem o que é uma parábola? Parábolas são histórias que o próprio Jesus contava, que fazia parte do cotidiano das pessoas com quem ele convivia. Só que essa história tinha uma moral, ou seja, tinha um ensinamento. E é esse ensinamento que a gente vai aprender hoje. Então, Jesus estava caminhando com uma multidão e ele parou em um monte e começou a falar sobre muitas coisas, sobre o reino de Deus, sobre muitos assuntos, e ele contou várias parábolas nesse dia. E uma dessas parábolas está escrito lá na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 ao 49. Se você quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia. Jesus estava contando que 2 construtores foram construir suas casas. E ele falou que um era prudente e construiu a sua casa sobre uma rocha. O outro construtor foi construir a sua casa sobre a areia. Então, ele construiu a sua casa sobre a areia. Mas, um dia, uma grande tempestade atingiu essas 2 casas. Muito vento, chuva. E olha o que aconteceu. A chuva caiu sobre essas 2 casas. Caiu, muita tempestade, muita chuva. E sabe o que aconteceu? Jesus falou que a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu de pé, mas a casa que construiu sobre a areia, ela foi derrubada, destruída pela tempestade. Jesus queria ensinar para aquelas pessoas algo muito importante com essa parábola. Olha só o que ele diz lá no versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. E ele fala que é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Crianças, nós construímos a nossa casa também, mas não é a nossa casa que nós moramos de tijolos. Essa casa é a nossa vida. Nós construímos ela. E aí a gente tem 2 caminhos a seguir. Podemos construir sobre a rocha ou sobre a areia. E Jesus falou que ele é a rocha. E que se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, a nossa casa sempre permanecerá em pé. A nossa fé não será abalada mediante as adversidades, as dificuldades, as lutas. Nós permanecemos de pé. E diante de toda essa situação que estamos vivendo com a pandemia, eu sei que mesmo você, criança, também se preocupa, também passa por lutas, por dificuldades. E você pode construir a sua casa sobre a rocha que é Jesus, para em momentos como esse, ou até em outras dificuldades que você passe, você permaneça em pé. Então, tia Wélica, como que eu faço para construir a minha casa sobre a rocha? Isso a gente também aprende com a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Então, uma primeira coisa que nós devemos fazer para construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus, primeiramente, é aceitar Jesus em nosso coração, é receber Jesus como nosso Salvador. Essa é a primeira coisa que devemos fazer. Então, criança, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso agora mesmo. Você pode pedir para que Ele te salve dos seus pecados. Você pode reconhecer que é pecadora e que foi através do sacrifício de Jesus lá na cruz que Ele te salvou dos pecados. Mas reconhecendo também que Ele não ficou morto lá na cruz, que ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E depois que você recebe Jesus, você pode aprender mais sobre Jesus através da Bíblia, da palavra de Deus. Então, eu quero deixar um desafio para você essa semana.
Você tem praticado o seu devocional? Você tem lido a Bíblia? Tem orado e falado com Deus? Nós não conhecemos ninguém se nós não conversamos com essa pessoa, não é verdade? Então, é através da leitura da Bíblia e da oração que nós conhecemos Jesus. Eu quero desafiar você a fazer o seu devocional essa semana, se você ainda não está fazendo. E se você já faz, você pode começar a aprofundar o seu devocional, aprofundar o seu conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, aprendendo quem Ele é e o que Ele quer que nós façamos, né? Então, fica a dica para você. O devocional você pode fazer junto com seus pais e se você já consegue fazer sozinho, você também já pode fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje e um beijo da Tio Élica.